Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 23 de junho de 2026, agora são exatamente 7 horas e 9 minutos. Você que está nos acompanhando, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Hoje eu quero ler um texto para nós que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 13 ao 26, que fala sobre a tempestade no mar, de Paulo. E o texto diz assim: quando o vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fossem levados pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo os barcos salva-vidas que viajavam rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em voltas do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Site, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como o vento com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar carga no mar. E no terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguia por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia, e por fim Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, não tenho bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Esse texto de Atos 27, 13 a 26 serve para fortalecer a nossa fé na proteção de Deus. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, falando a Ele. Onde você estiver nesse momento, direcione alguns segundos da sua atenção para falar com Deus. O dia está começando e a mão de Deus estará sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Deus, eu quero te agradecer pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. Quero te agradecer pela paz, pela proteção e pela direção. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Ó Deus, que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de vingança, de divisão, de inveja, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E se tem alguma causa dos Teus servos, ó Pai, que está amarrado, não quer sair, que o Senhor neste dia, ó Pai, desamarre, ó Pai, leve a solução, ó Pai, para que os Teus servos sejam abençoados, ó Pai. Ó Deus, eu me incluo entre esses, ó Pai. Também tem uma causa que precisa, ó Pai, que seja desamarrada, desatada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai.
nós oramos nesta manhã. Graças a Deus. Então esse texto fala sobre a tempestade no mar. E fala sobre a fé que nos sustenta. Então hoje nós vamos refletir sobre um relato poderoso encontrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo enfrenta uma tempestade no mar. E esse episódio não é apenas uma narrativa histórica, mas é uma rica fonte de ensinamentos para todos nós. Porque independentemente da nossa idade ou situação de vida, a tempestade que Paulo enfrentou nos ensina sobre a fé, sobre a perseverança e sobre a providência divina, que ela vem sempre sobre a vida daqueles que o têm. Então aqui no capítulo 27, Paulo está a caminho de Roma para ser julgado pelo imperador. Ele é um prisioneiro, mas a sua fé e coragem são inabaláveis. Ele não ficou choramingando, como muitos ficam. Ele estava fortalecido em Cristo Jesus. O cenário aqui é de uma viagem marítima, não é? Que, como muitas viagens naquela época, estavam sujeitas a perigos imprevistos. Até porque as embarcações daquela época não eram iguais às embarcações de hoje. Eu servi na Marinha por mais de 30 anos, viajei muito de navio. Naquela época as embarcações eram precárias, não tinham radar, não tinham sonar, não tinham nada. Eram de madeira, sabe? Então eles estavam sujeitos a perigos imprevistos. Então a narrativa começa com a descrição da partida de um porto chamado Sidom. E a jornada era através do mar Mediterrâneo. E do versículo 13 ao 20 que nós lemos aqui, nós temos a tempestade. E a descrição do início dela. Então o vento aqui era chamado Euroáquilo, né? Começa a soprar com grande força, levando o navio a ser arrastado. Então os marinheiros experientes em tempestade, eles fazem o que podem para proteger o navio. Mas a situação vai ficando mais difícil a cada momento, sabe? Vai se agravando. E exatamente no versículo 20 nos diz que não aparecendo nem o sol nem as estrelas por muitos dias. E naquela época a navegação era astronômica. Tinha equipamentos antigos de navegação que eles usavam o sol para fazer o cálculo de latitude e achar a longitude, para achar o ponto e traçar a navegação para onde eles iam. As cartas náuticas só surgiram, as cartas de Mercator só surgiram no ano de 1569. Até então a navegação era só através do astrolábio e o sextante. E eles usavam os astros, sabe? Então a tempestade ela era insistente e pressionava a todos que estavam ali. Mas finalmente, diz a palavra nos diz, né? Não aparecendo nem o sol nem as estrelas por muitos dias, e a tempestade insistente nos pressionava. Finalmente todos nós perdemos toda a esperança de salvação. Então, tem tempestades na nossa vida que muitas das vezes nos leva a perdermos as esperanças. Mas Paulo tinha plena certeza de quem era o seu Deus. E com isso vem a promessa divina. Então foi nesse momento de desespero que Paulo se levanta e traz uma mensagem de esperança. Ou seja, nos versículos 21 a 26, Paulo diz assim: mas agora, irmãos, tende ânimo, porque eu confio em Deus
que será como já foi dito, que será como já foi falado, como já foi determinado pelo próprio Deus. Então aqui Paulo não apenas expressou a sua fé, mas também a importância de ouvir a voz de Deus mesmo em meio à tempestade. Então Paulo recebeu uma promessa de que todos a bordo seriam salvos. E essa certeza é o que alimenta a coragem e a liderança. Certeza de que Deus está no controle. E com essas informações, com tudo isso que foi falado, nós extraímos desse texto algumas lições para a nossa vida. A primeira lição é sobre tempestades na vida. Ou seja, assim como Paulo, muitas vezes nos encontramos em tempestades na vida. Pode ser uma crise de saúde, problemas financeiros, dificuldades nos relacionamentos ou crises espirituais. Então é fácil perder a esperança quando as circunstâncias parecem gritar contra nós. No entanto, nós precisamos lembrar que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus está ao nosso lado. Ele nos promete que não estamos sozinhos. Deus tem um plano para as nossas vidas. Com isso, nós identificamos a importância da comunidade. Observe que no texto Paulo não estava sozinho na embarcação. Ele estava com outros prisioneiros e marinheiros. Então esse é um lembrete de que em tempos de crise nós devemos nos apoiar uns aos outros. Na família, na comunidade onde nós moramos, amigos, na igreja. Então essas comunidades são um suporte de encorajamento. Então, quando nós estamos enfrentando tempestade, devemos buscar a comunhão com os irmãos e irmãs na fé. E assim como Paulo fez, precisamos compartilhar nossas lutas e nos encorajar mutuamente com a palavra de Deus. Simples assim. Porque é nesse momento que nós ouvimos a voz de Deus. Observe que em meio à tempestade, Paulo ouviu a voz de Deus. Essa é mais uma lição prática de vida. A voz de Deus. Então Paulo ouviu a voz de Deus em meio à tempestade. Então nós precisamos estar atento à voz de Deus em nossas vidas. E isso pode acontecer por meio da oração, por meio da leitura da palavra, da Bíblia, ou de conselhos de alguém que tenha muita intimidade com Deus. Isso quer dizer que Deus deseja nos guiar e nos confortar, mesmo quando tudo parece incerto. Portanto, é fundamental, cultivar uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, e está aberto a ouvir o que Ele tem a nos dizer. E a última lição é a esperança que transforma. A mensagem de Paulo era de esperança. Ele sabia que a tempestade não era o fim, mas uma parte do plano de Deus. E é assim que nós devemos lembrar que nossas lutas atuais não definem o nosso futuro. A esperança que encontramos em Cristo é uma âncora para nossas almas. Então devemos nos apegar a essa esperança, mesmo quando as ondas da vida nos ameaçam. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que
quando nós refletimos sobre a tempestade que Paulo enfrentou, nós somos lembrados de que as dificuldades são inevitáveis. Mas a nossa resposta a elas, as tempestades da vida, podem mudar tudo. Então que nós possamos, assim como Paulo, confiar em Deus e nos apoiar uns aos outros. Então que a nossa fé seja um farol nas tempestades da vida e que possamos sempre nos lembrar da promessa de Deus. Ele está conosco, mesmo nas horas mais sombrias, porque Ele é Deus. Amém, queridos? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.